Bom dia, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores. Eu inicio minha fala fazendo referência à fala do vereador Luiz Eustáquio, uma fala potente que ele tem reiteradamente feito nessa tribuna. É o que, para mim, como aliado da luta antirracista, só corrobora, com o meu princípio, com a importância da gente dizer que precisamos de cada vez mais pessoas negras, assim como precisamos de mulheres ocupando espaços de poder. Como é importante, como é relevante a gente poder ter nessa tribuna aquelas pessoas que têm o lugar de fala para tratar desses temas, trazendo suas experiências e fazendo com que todos e todas nós nos sensibilizemos cada vez mais com essa luta. Nesse momento, aproveito para mandar um abraço para a minha companheira que trabalha comigo, ao meu lado, assessora do nosso mandato, Nise Santos, que neste período eleitoral está colocando o seu nome à disposição, que irá lançar sua pré-candidatura neste final de semana, e quem sabe a gente terá mais uma pessoa negra, mais uma pessoa mulher, mais uma pessoa LGBT, trazendo a sua pauta, trazendo sua luta com a sua própria voz nesta tribuna. Como aliado, faço minha parte, busco fazer minha parte, além das palavras. Vossas Excelências sabem que no meu gabinete, pelo menos metade das pessoas que trabalham comigo são mulheres, pelo menos metade das pessoas que trabalham comigo são pessoas negras, pelo menos um terço das pessoas que trabalham comigo são pessoas que se assumem LGBTQIA+, e tenho o maior orgulho do mundo de fazer parte dessa equipe, sendo mais um que discute junto, que elabora junto e que tenho, pelo menos até o final desse ano, a tarefa de trazer todo esse conteúdo para essa tribuna. Agora, me inscrevi, Vossas Excelências, no grande expediente, até para prestar conta a Vossas Excelências do que tenho feito. Tenho certeza que Vossas Excelências estavam com saudade de mim aqui na tribuna, ouvi aqui um e outra falando, não estive na sessão, de fato, não estive ontem, nem estive na semana passada, mas estive em missão dessa casa, convidado que fui pela prefeitura de Uppsala, na Suécia, para conhecer principalmente as políticas de mobilidade e controle urbano, tanto de Uppsala quanto de Estocolmo, capital daquele país, que tem quase o tamanho do Recife, vereador Felipe Alecrim, a capital, e o país inteiro tem praticamente a mesma população de Pernambuco. Então, compreendo que podemos sim fazer uma referência objetiva, comparando o que lá já avançaram com o que aqui ainda precisamos avançar. Quando a gente fala Suécia, a gente fala Europa, eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que pode vir na cabeça de Vossas Excelências é dizer assim, não, lá eles avançaram porque lá eles têm mais dinheiro, porque trata-se de um país rico, porque trata-se de um país que tem mais recursos. De fato, a gente está falando sim de um país com mais recursos do que o nosso. Mais do que tudo, porque é um país, e aí falo da Suécia, que há muito tempo compreende a importância de um Estado que garante direitos, um Estado que cobra mais de quem tem mais e que distribui de acordo com a necessidade das pessoas. Não vou entrar aqui nos meandros da disputa geopolítica internacional, não estou dizendo que vim de um paraíso, mas vim de um lugar em que existe Estado, vim de um lugar que antes de se pensar no lucro, antes de se pensar no indivíduo que pode ter o seu papel, que pode ter o seu direito de ficar muito rico, pensa que para que exista conforto, para que exista paz, para que exista direitos humanos, todas as pessoas que residem naquele país têm que ser cuidadas. E aí, durante uma semana, vereador Luiz Eustáquio, tive a oportunidade de conversar com mais de 20 pessoas, parlamentares, pessoas que atuam na gestão pública, técnicos e técnicas que atuam tanto na parte de controle urbano, quanto no incentivo ao uso de bicicleta, na parte de mobilidade, e aprendi um bocado. E trago aqui algumas questões de toda essa conversa que tive, que acho que a gente pode levar em conta nessa casa. E acredito que a primeira de todas é compreender que quando a gente estimula o uso do transporte por bicicleta, o chamado transporte ativo, a mobilidade ativa, a gente está não apenas facilitando o ir e vir, não é apenas uma política de mobilidade, mas para as pessoas que estão atuando na linha de frente daquele país, com as adaptações à mudança climática, já se compreende que quando você estimula o uso de bicicleta e desestimula, sem meias palavras, combate o uso de carros movidos principalmente a combustível fóssil,
A gente está não apenas garantindo um incremento na mobilidade, mas a gente está salvando o planeta das mudanças climáticas. A cidade de Estocolmo, que tem, repito, quase a mesma população do Recife, ela tem um plano de adaptação à mudança climática que prevê que até 2030 a cidade não apenas reduza suas emissões de carbono, mas que ela possa se tornar uma cidade que produz oxigênio para o meio ambiente. Na cidade de Uppsala, não há mais, assim como em Estocolmo, nenhum ônibus que circula com combustível fóssil. Utilizam-se de combustível feito a partir do tratamento dos resíduos sólidos, do lixo. O lixo que na cidade do Recife custa, o maior contrato da prefeitura, que chega a R$ 1 bilhão, naquela cidade é geração de renda, naquela cidade é geração de energia, para que os ônibus possam circular. Mas tanto na cidade de Uppsala quanto na cidade de Estocolmo, existe uma política de combate, de enfrentamento ao uso de carro movido a combustível fóssil. E como é que se faz isso? Se proíbe que se estacione. E aí eu perguntei, como é proíbe mesmo? Você não desestimula, não cobra uma taxa? Não, cada vez mais estamos acabando com os estacionamentos públicos para carros. Em seu lugar, estamos colocando lugar para colocar bicicleta, em seu lugar, estamos colocando espaços de convivência. E aí eu perguntei, e os comerciantes, como é que agem? Porque isso está sendo feito em áreas em que há comércio. E a resposta que tive, no primeiro ano reclamaram, porque achavam que quando a gente proibia o carro de passar na frente do seu comércio, a gente estaria desestimulando a economia. No segundo ano, quando a prefeitura de Estocolmo pensou em talvez não fazer da mesma forma, nas chamadas ruas de verão, os próprios comerciantes se uniram, se organizaram para exigir que a prefeitura fizesse, porque compreenderam que quando você passa andando, é mais fácil você entrar numa loja do que se você passar de carro. Outra coisa que fazem que achei interessante, veja que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de iniciativa, é tirar o espaço que hoje anda carro e colocar espaço para andar bicicleta. E aí conversei com o responsável pela política de mobilidade ativa da Prefeitura de Estocolmo, que me mostrou alguns exemplos em que ele tirava faixas inteiras para carro e colocava faixas de ciclistas. Inclusive falava com muito bom humor, que dizia, aqui a gente tinha 2 vias que viviam engarrafadas com carros. Hoje tiramos uma dessas faixas e colocamos bicicletas, e para quem anda de carro, na opinião deste gestor público, não mudou nada, porque vivia engarrafado em 2 vias, em 2 faixas, e agora vivem engarrafados em apenas uma faixa. Quem quer andar mais rápido, anda de bicicleta e anda bem de bicicleta. Na parte de controle urbano, também levando em conta a importância da gente lidar com as mudanças climáticas, tanto em Estocolmo como em Uppsala, o que é que eu vi? Eu vi municipalidades, eu vi prefeituras, vereadora Ana Lúcia, que se comprometem de verdade com essa pauta, tendo coragem, e aí a palavra de ordem é coragem, para exigir que os empreendedores privados, ao empreender nos seus municípios, eles não são guiados apenas pela sua vontade de ganhar dinheiro, mas eles são obrigados pela gestão pública a realizar empreendimentos que sejam bons para todo mundo. Não há licenciamento mais no município de Uppsala que não leve em conta as mudanças climáticas. Então você quer construir, vai usar uma área para construir, a área é sua, não me importa, mas para construir você vai ter que ter alternativas de telhado verde, você vai ter que ter placas fotovoltaicas, você vai ter que levar em conta até os insetos que habitam nas árvores que talvez você precise retirar. A gente vê ruas sendo construídas de forma sinuosa para salvar a maior quantidade possível de árvores. A gente vê a criação de espaços em que há residências, mas toda residência construída, todo prédio construído, além de seguir normas muito rígidas sobre o seu tamanho, tem que ter no térreo a casa das bicicletas, vereador Luiz Eustáquio. Ou você pode alugar para um comércio que possa dar mais segurança ativa naquelas ruas. Até a possibilidade ou a necessidade de aproveitar a água da chuva, fazendo com que ela possa ser filtrada em processos de drenagem, é levado em conta antes de a prefeitura autorizar se você vai construir ou se você não vai construir. Então, o empreendedor daqueles municípios,
ele sabe ou ela sabe, no caso das mulheres empreendedoras, que vai poder ganhar dinheiro sim, mas a sua capacidade, sua potencialidade de ganhar dinheiro não será nunca maior do que a importância do seu empreendimento ser importante, ser bom, gerar qualidade de vida para a cidade. Inclusive até, muitas vezes, obrigando o vereador Almir Fernando ao empreendedor dispor de empreendimentos como as bicicletas que possam ser divididas, até carros que possam ser divididos. Então, num lugar em que tem 1000 apartamentos, muitas vezes não se permite que se construa mais de 100 garagens. Agora, perto, você constrói uma chamada Casa da Mobilidade, em que você pode, talvez, deixar seu carro, desde que você tenha que andar 2, 3, 4 quarteirões para deixar seu carro. Agora, a bicicleta pode chegar no lugar que você mora, estimulando que as pessoas possam utilizar o meio de mobilidade de forma ativa. Então, são exemplos e exemplos e exemplos que trouxe, que dizem respeito à importância da reciclagem, que dizem respeito à importância do controle urbano, em que o Estado é quem diz o que o empreendedor tem que fazer e não o contrário, como muitas vezes a gente vê no Recife. São municípios que reconhecem a sua importância, que reconhecem o seu papel numa democracia. E aí, antes de ouvir o vereador Luiz Eustáquio, no tempo que me cabe, aí, vou fazer um agradecimento à Prefeitura de Uppsala que me convidou, em nome do prefeito Eric Pelling, que tratou de arranjar um tempo para conversar comigo, para entender um pouco como é que funcionam as coisas aqui. Tivemos mais de 300 pessoas participando de uma apresentação que fiz, sobre a relevância, sobre os desafios que nós temos, tanto de enfrentar mudanças climáticas, mas garantindo o acesso à moradia, que é uma coisa que Recife ainda não faz. Então, ouço o vereador Luiz Eustáquio, para que na volta eu possa fazer 2 convites para cada vereador e cada vereadora dessa casa.